11 de junho de 1975. O ditador de Uganda, Idi Amin, está exatamente onde deseja estar, no centro de uma crise diplomática internacional. Um cidadão britânico que estava morando em Uganda, Dennis Hughes, estava prestes a publicar um livro para criticar Amin. Enfurecido por sua autoridade ter sido questionada, Amin exigiu que Hughes enfrentasse um pelotão de fuzilamento. Qualquer cidadão britânico que estiver aqui e se opuser a mim ou ao povo de Uganda estará sujeito às leis do país. Qualquer um que ameaçasse o poder dele era quase uma sentença de morte. Os britânicos sabiam que não era uma mera ameaça. Idi Amin estava no ramo da pena de morte há anos. A escala de violência era imensa. Nos 8 anos que ele esteve no poder, aproximadamente 300 mil pessoas foram massacradas. Enquanto o mundo observava horrorizado, a esposa de Hughes, Ingrid, aguardava aflita pelas notícias. Obrigada. Já lhe informaram se ele foi poupado ou não? Amin não escutava e lá estava o pobre Sr. Hughes no corredor da morte. Finalmente, poucos dias antes da execução de Hughes, a Grã-Bretanha acordou. O secretário britânico de Relações Exteriores, James Callaghan, voou para Uganda para garantir a liberdade de Hughes. E Dennis Hughes pediu desculpas ao ditador por ter publicado o livro. Foi uma jogada muito inteligente da parte de Amin. Os críticos descreviam Amin como um palhaço, um idiota ignorante. Mas, na realidade, Amin era muito mais estratégico, calculista, astuto e inteligente que qualquer um jamais imaginou. Idi Amin era de origem humilde e conseguiu subir ao poder, ganhar o carinho de milhões de ugandenses e plantar o medo no coração de muitos dos seus adversários. Seria ele apenas um tirano assassino ou havia um método em sua loucura? Ditaduras tiveram um enorme impacto nos eventos do século passado. Esses ditadores acabaram aprendendo uns com os outros. Eles são diferentes, mas muitos usam as mesmas táticas. Eles usam o medo, A propaganda. Controlam as elites, Criam inimigos. incitam o culto à Usam a personalidade. violência. Essas são as táticas que ditadores utilizam para se manter no poder. Ditadores, o livro de regras. Uganda, 1952. A ascensão de Idi Amin ao poder começou no exército colonial, a instituição que, mais do que qualquer outra, moldou o tipo de ditador que ele veio a se tornar. O rapaz de 24 anos era um jovem cabo ambicioso no regimento King's African Rifles, a força militar de elite do Império Britânico na África Oriental. Indivíduos como Amin eram recrutados pelo King's African Rifles para ajudar os britânicos a manter a ordem. Eles eram os músculos por trás do estabelecimento colonial. Outrora terra de povos tribais livres e reinos antigos e imponentes, Uganda é um protetorado britânico desde 1894. Os britânicos mantiveram o controle total do país, ocuparam as melhores terras com colonos brancos e exploraram os vastos recursos naturais da região. Sujeitos às regras coloniais, africanos como Idi Amin eram condenados a viver com praticamente nenhum poder político ou econômico. Os poderes coloniais pensavam que os africanos eram inferiores a todos os brancos. Eles eram vistos como sendo particularmente primitivos, incapazes de cuidar de si mesmos ou de se autogovernar. E Amin cresceu dentro desse sistema. Amin era de uma pequena tribo chamada Kakwa, parte da minoria muçulmana de Uganda. E como africano, Amin podia até se esforçar para se tornar sargento-major, mas ele jamais poderia se tornar um oficial comissionado.
Apesar dessas desvantagens, ele estava determinado a superar as expectativas, romper barreiras e ascender na hierarquia o máximo que conseguisse. Amin estava sempre pensando em como ele poderia progredir. Quando eu entrei para o batalhão, Idi Amin era um soldado muito novato. E embora ele fosse analfabeto, praticamente sem nenhum estudo, não demorou muito para que o nome dele ficasse conhecido. Amin era forte, atlético e tinha muita habilidade no campo de tiro. Ele era conhecido por ser implacável. Coisa que os bons soldados são, eles tinham que ser. As pessoas que o conheceram quando ele era criança diziam que ele era muito violento e, de fato, ele entrava numas brincadeiras de socar outras crianças. E um dos amigos de infância dele disse que havia momentos em que, se ele não intervisse para acabar com a briga, Amin iria matar a outra criança. Mas foi no exército colonial que Amin aprendeu a controlar a violência e a usá-la a favor de seus interesses. Uma lição que ele aplicou diversas vezes em seu caminho para a ditadura. A violência é extremamente importante para qualquer ditador, porque ela pode ser usada como uma oportunidade para não só consolidar o poder, mas também para se livrar de forças opositoras e de ameaças externas. O uso da violência por Amin não era aleatório, era pensado. E o objetivo era sempre manter o domínio. Em 1953, Amin teve oportunidade de usar a violência para chegar ao poder. No Quênia, uma rebelião irrompeu e ameaçou se espalhar pela região. Uma aliança de homens tribais, conhecidos como Mau Mau, alimentados pela opressão colonial, organizaram ataques armados a fazendas e propriedades britânicas. Dezenas de colonizadores brancos foram mortos e o terror tomou conta da população colonial em toda a África Oriental. Os britânicos estavam em pé de guerra porque, pela primeira vez, eles estavam sendo atacados. O objetivo das autoridades coloniais era conter a rebelião a qualquer preço. Os britânicos resolveram o problema usando a força e a violência. Eles escolheram os melhores soldados para liderar a luta. Entre eles estava o cabo Idi Amin. Na primavera de 1953, Amin fez parte da primeira onda de forças coloniais para enfrentar os Mau Mau. Sua habilidade como guerreiro seria testada em uma patrulha noturna em meio à floresta tropical do Quênia. A lembrança que eu tenho é que Idi Amin estava, na verdade, liderando a patrulha na época. Nós caímos numa emboscada armada pela gangue dos Mau Mau. E ele foi quase decapitado. Idi reagiu extremamente rápido. Em seguida, o resto da gangue dos Mau Mau começou a nos atacar também e nós só nos enfrentamos uma vez, bem rapidamente. O conflito foi tão letal quanto rápido. Diversos membros dos Mau Mau foram mortos e o restante fugiu. Amin estava envolvido em tipos extremamente cruéis de violência contra os Mau Mau. Mas claro que isso era algo que agradava aos britânicos. Ao longo da década de 1950, com o avanço da guerra de guerrilhas dos Mau Mau, Amin viu diversos combates e desenvolveu uma reputação violenta que agradou seus oficiais comandantes. Então existia um certo nível de crueldade que ele aprendeu no laboratório colonial. E o fato dele ter sido promovido, com certeza, significava que sua crueldade era vista como funcional. Para o futuro ditador, a mensagem era clara. É com violência que se resolvem os problemas. É com violência que se consegue progredir.
Em 1960, a rebelião dos Mau Mau foi praticamente exterminada. Mais de 10.000 rebeldes foram mortos e outros milhares foram presos e torturados em campos de concentração. O sucesso de Amin no campo de batalha o colocou no lugar perfeito para dar o próximo passo. Uma súbita mudança na política global estava prestes a provocar transformações profundas em Uganda. E Idi Amin teria a chance de alcançar alturas que jamais imaginou. No final da década de 1950, Idi Amin usou suas temíveis habilidades de combate para chegar ao mais alto nível possível para um homem africano alistado. Mas ser promovido a postos mais altos era impossível. O corpo de oficiais coloniais era apenas para brancos. Mas em 1960, as perspectivas de Amin mudaram da noite para o dia. O primeiro-ministro britânico Harold Macmillan anunciou uma decisão que transformaria o continente. A Grã-Bretanha concederia independência a todas as suas colônias africanas. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou cada vez mais óbvio para os britânicos que eles não poderiam manter o império daquela mesma maneira. Tanto pela fraqueza econômica, por terem travado uma guerra tão longa, quanto pela pressão internacional. Em Uganda, mudanças dramáticas começaram antes mesmo dos britânicos recuarem. Eleições democráticas foram realizadas para decidir o novo líder do país. E pela primeira vez, os soldados negros tiveram a oportunidade de subir na hierarquia dos homens alistados. Em 1961, Amin foi promovido a tenente, o primeiro de 2 oficiais ugandenses em todo o exército colonial. Finalmente, no dia 9 de outubro de 1962, foi declarada a independência de Uganda do Reino Unido. E a transferência de poder estava completa. Idi Amin, juntamente com milhões de cidadãos ugandenses, comemorou a sua independência do domínio estrangeiro. Na época da independência, eu estava no governo como funcionário público. E todos nós ficamos animados e emocionados. Aqui estamos nós, jovens e negros, tomando as rédeas do país. Para Idi Amin, o fim do colonialismo lhe deu um status que ele jamais sonhou ser possível. Ele finalmente tinha a oportunidade de subir ainda mais na hierarquia e se tornar o comandante supremo do exército. Não demorou muito para ele reconhecer que, se livrando dos britânicos, ele poderia trilhar um caminho até o topo. Amin se aliou ao único homem que poderia promovê-lo ainda mais. O novo e democraticamente eleito primeiro-ministro de Uganda, Milton Obote. Obote e Amin eram opostos extremos. Obote era um homem intelectual, político, era um homem muito educado. Amin era soldado, forte, carismático e muito popular entre as tropas da base. Obote sabia que precisaria do exército para apoiar seu frágil governo de coalizão, já tomado por brigas internas. Ele viu Amin, o oficial ascendente e implacável, como o homem ideal para ajudar a proteger sua autoridade. Em 3 anos, Obote promoveu Amin ao posto de coronel e vice-comandante do exército. Os 2 homens formaram uma aliança poderosa, mas eles estavam prestes a enfrentar uma crise que poderia destruir os 2. Em 1966, o governo de Obote enfrentou uma intensa oposição de seu principal rival, o reino de Buganda. Esse antigo grupo tribal, cujas terras ancestrais cobrem grande parte da região sul do país, há muito tempo buscava mais poder e autonomia em Uganda. Enquanto isso, o rei de Buganda, Kabaka Mutesa II, estava liderando a convocação para uma mudança de regime.
Os bugandenses alegavam que tinham desvendado uma conspiração criminosa que envolvia Obote e o homem que eles viam como seu lacaio, Idi Amin. Os bugandenses tinham razão. Há mais de um ano, Amin abusara de sua posição sênior no exército. Com o apoio de Obote, ele construiu uma enorme rede de contrabando, fornecendo armas a rebeldes e mercenários nas selvas do Congo. Em troca de armas, Amin desviou grandes quantidades de dinheiro, ouro, marfim e café para Uganda, tornando-se, junto com o primeiro-ministro, um homem muito rico. Amin se beneficiou significativamente desses acordos. $30 mil tinham aparecido miraculosamente na conta bancária dele. Para os bugandenses, o negócio ilegal de armas provava que Obote e Amin precisam ir. O rei de Buganda se preparou para organizar uma rebelião armada contra o governo. Amin corria o risco de perder tudo pelo que lutou tanto para conquistar: seu status, sua riqueza e seu poder. Obote e Amin sabiam que precisavam agir rápido para neutralizar a ameaça. Amin ordenou que suas forças cercassem o palácio de Buganda, na capital da cidade, Kampala. No dia seguinte, eles atacaram e incendiaram o palácio. Centenas de rebeldes foram mortos e o rei de Buganda deixou o país. Com o apoio de Amin, Obote usou o incidente como uma desculpa para suspender a Constituição e banir todos os partidos de oposição que restavam, transformando a jovem democracia de Uganda em uma ditadura. Muitos ugandenses ficaram surpresos com a tomada de poder de Obote, mas houve pouca resistência. Eles sabiam que qualquer protesto significaria enfrentar a ira de Idi Amin e de seu exército. Como recompensa por ajudar Obote a se tornar ditador, Amin foi promovido ao posto mais alto. Ele se tornou comandante do exército e ele se tornou um líder militar incontestável dentro do país. O homem que outrora fora um soldado humilde do exército colonial passara a controlar o exército. Uma ferramenta poderosa em qualquer ditadura. O exército tem todas as armas e soldados treinados. E se a ditadura quer estabelecer um monopólio sobre o aparato de coerção do Estado e também sobre o uso legítimo da violência no Estado, então é necessário total cooperação dos militares. Como comandante do exército, Amin estava mais poderoso do que nunca. Ele faria de tudo para proteger o seu posto. Amin reconhece que os militares poderiam ser o poder supremo no país e que ele não precisaria necessariamente seguir as ordens de um presidente. Então, assim que se tornou líder dos militares, Amin começou a reunir partidários, recrutando os chamados parentes étnicos da região natal dele, para construir uma base de aliados mais forte. Obote percebeu o que Amin estava tramando, mas sabia que um confronto direto com seu poderoso comandante militar seria arriscado demais. Conforme Obote ficava cada vez mais ciente de que Amin poderia realmente se tornar uma ameaça ao seu poder, Obote começa a tentar encontrar um jeito de reprimi-lo. Obote recorreu à sua organização interna de espionagem para vigiar o exército e uniu os oficiais do exército com os lealistas que secretamente vigiavam Amin. Então, com o passar do tempo, ele montou uma partida calculada de xadrez. Em 1971, Obote acreditava ter apoio suficiente no exército para fazer uma investida contra o seu comandante desleal. Obote planejava privar Idi Amin de seu posto, seu poder e até de sua liberdade. 1971.
o ditador de Uganda, Milton Obote, e o comandante do seu exército, Idi Amin, estavam travando uma amarga disputa pelo poder. Obote acreditava ter o plano perfeito para derrubar o seu rival para sempre. No dia 5 de janeiro, o presidente deixa Uganda para participar da Conferência da Commonwealth em Singapura. Enquanto estava fora do país, ele deu ordens para a prisão imediata de Idi Amin. Obote manda uma mensagem para os militares de Uganda dizendo que Amin deveria ser preso por subversão. Mas Obote subestimou demais a lealdade do exército ao seu comandante. Amin passou anos construindo um batalhão cujas tropas eram mais fiéis a ele do que ao governo. A mensagem de Obote, na verdade, foi interceptada por um soldado de menor escalão que era fiel a Amin e que passou a mensagem para o Amin. Ele sabia o que estava acontecendo e sabia que seria eliminado. Amin revidou a investida de Obote com a cartada final. Com o apoio de seu fiel exército, ele armou um golpe. Amin ordenou que suas tropas se espalhassem pela capital ugandense. Tanques cercaram a residência de Obote e bloquearam as estradas principais. Suas forças travaram batalhas armadas com as poucas unidades do exército ainda leais a Obote. Em poucas horas, a oposição foi destruída e Amin assumiu o controle de Uganda. Milton Obote, a milhares de quilômetros de casa, foi pego de surpresa. O Dr. Obote vai voltar a Uganda como um cidadão de Uganda, mas não como presidente da República de Uganda. Mas Obote não voltou para casa. Em vez disso, as forças de Amin o mandaram para o exílio na Tanzânia. Amin derrotou o seu oponente e alcançou o poder. Mas ele ainda precisava enfrentar um grande problema. Muitos ugandenses estavam extremamente desconfiados do comandante militar que estava no comando do país. Muitas pessoas estavam no limite. Elas estavam muito nervosas com o que estava por vir. Amin surgiu com uma solução política sagaz. Para ganhar o coração do povo, ele deixou suas tendências agressivas de lado e lançou uma campanha carismática por todo o país. Quando Amin chegou, as primeiras semanas foram só de viagens pelo país. Amin era um mestre estrategista. Ele era muito bom em ler as pessoas e ele sabia o que precisavam ouvir e quando. Amin assegurou ao público que, sob sua liderança, a promessa da independência finalmente seria cumprida. Melhores moradias, melhores empregos, um futuro melhor. A fala dele era extremamente anticolonialista. Ele falava a língua do povo africano, assumindo o poder do seu próprio país e de sua própria economia. Ele fez todas as jogadas certas. A popularidade de Amin disparou ainda mais quando ele prometeu um retorno à democracia. Ele representou um novo começo. Era uma época de possibilidades, esperança e entusiasmo. Mas a popularidade extraordinária de Amin e seu recém-descoberto poder o levaram a considerar um plano diferente. Março de 1971. Apenas 2 meses após o golpe, Amin extingue toda a esperança da democracia. Ele restabeleceu uma ditadura e toma Uganda para si. O poder corrompe. Logo, uma vez que você ocupa essa posição e se dá conta como indivíduo do que você pode fazer com aquele poder,
Você quer mantê-lo em vez de entregá-lo de bandeja. Amin tinha o apoio de grande parte da classe baixa do país, mas o novo ditador enfrentava uma oposição ferrenha de muitos que ainda acreditavam que Milton Obote era o líder legítimo de Uganda. Logo no início do regime, ele estava morrendo de medo de ser derrubado. Diversos líderes militares, oficiais do governo e soldados que estavam ligados ao ex-presidente Milton Obote eram uma ameaça para mim, porque eles tinham potencial para ameaçar o governo dele. Amin estava determinado a não ter o mesmo destino do seu antecessor e agiu rápido para eliminar qualquer divergência. Ele seguiu o caminho de inúmeros ditadores que o antecederam e construiu uma arma potente para se defender e defender o seu regime contra ameaças internas. Ter o controle da polícia secreta é uma ferramenta incrivelmente importante em qualquer ditadura, principalmente no começo. Eles precisam mandar uma mensagem clara e direta: ninguém que for desleal sobreviverá ao regime. Amin começou a criar um estado policial em Uganda. Ele estabeleceu uma vasta rede de agentes secretos, espiões e fiscais em todos os níveis do governo, no exército e até nas ruas. Muitos membros da polícia secreta de Amin eram facilmente identificáveis. Eles usavam camisas floridas, óculos escuros e dirigiam carros chamativos. O que aconteceu depois que o golpe deu certo? Ele só estava interessado em como o exército agia com os que se opunham à sua liderança. A polícia secreta fez milhares de prisões, cercando alvos sem aviso prévio, dia ou noite, em quartéis militares, ruas públicas e casas particulares. Se ele suspeitasse que você estivesse conversando com algum oponente, ele não perdia tempo e te eliminava instantaneamente, sem submeter os suspeitos ao sistema judicial. Ele simplesmente cometia assassinato. No primeiro ano do regime de Amin, estima-se que 12 mil ugandenses tenham sido assassinados pelo Estado. Eles queriam certas pessoas fora do caminho, porque eles as consideravam infecções que poderiam se espalhar. E eles queriam usá-las como exemplos do que poderia acontecer com você se você saísse da linha. Mas era atrás dos portões trancados das prisões da polícia secreta que Amin mostrava a extensão de sua crueldade. Suas câmaras de tortura se tornaram lendárias. Entre outras atrocidades, os prisioneiros eram imersos em água fervente, obrigados a bater uns nos outros com martelos e obrigados a comer sacos de sal até quase morrerem de desidratação. Muitas ditaduras recorrem ao uso da tortura porque ela garante a obediência. Na verdade, ela também serve para abalar psicologicamente as vítimas de forma bastante expressiva. Assim, elas jamais tentarão desafiar o regime novamente. Amin queria garantir que todos em Uganda entendessem o preço da deslealdade. Execuções públicas se tornaram eventos comuns. Ele queria mandar uma mensagem muito clara para os seus oponentes: a deslealdade não será tolerada. Qualquer um que ameaçasse seu poder receberia uma sentença de morte. Pessoas comuns em ditaduras querem se rebelar, elas querem derrubar o regime, mas elas dão de cara com uma arma carregada, e elas serão mortas. Muitas delas serão mortas ao se rebelarem. Ugandenses de todas as classes sociais
tinham consciência de que estavam sendo vigiados e que se opor a Amin significava pedir para morrer. Todos em Uganda, membros das Forças Armadas, da polícia e da população, são responsáveis pela minha segurança. E assim que eles ouvirem alguém praticando atividades subversivas ou planejando qualquer coisa contra mim, eles vão reportar essa pessoa direto para a polícia. Os assassinatos de Amin perduraram até o fim de seu governo. E as mortes atingiram todos os setores da população: militares, fazendeiros, estudantes, funcionários e até figuras religiosas. Em muitos casos, Amin ordenava que os cadáveres das vítimas fossem jogados no Nilo para servirem de alimento para os crocodilos. Em Díndia, perto da minha casa, Amin tinha uma fazenda. Eu costumava ver corpos boiando no rio. Muitas pessoas morreram durante a ditadura de Amin. Nos 8 anos em que ele esteve no poder, quase 300 mil pessoas foram massacradas. Na verdade, esse número, segundo a Anistia Internacional, é estimado em 500 mil pessoas. A violência de Amin continuou sendo pilar de sua ditadura, mas ele sabia que não podia governar apenas pelo medo. Ditadores são muito cautelosos. Quer dizer, nós falamos sobre atos indiscriminados de violência como uma estratégia usada por eles, que vira uma constante. Mas os ditadores não querem matar todo mundo. Não é produtivo criar tanta repressão estatal, tanta violência, porque isso pode culminar em uma rebelião ou em uma revolução interna. Em seu próximo passo, Amin incentivou em vez de castigar. Em um ato dramático de populismo para agradar as massas, ele deu o que acreditava que as pessoas queriam, apenas para ganhar a lealdade imortal do povo. Verão de 1972. Idi Amin passou mais de um ano estabelecendo um reinado de terror sobre Uganda, reprimindo dissidentes em uma campanha coordenada de tortura, Fogo! e assassinato. Mas Amin recorreu a uma estratégia mais populista. Ele usou a generosidade em vez de medo para conquistar o apoio duradouro de seu povo. No começo, havia muito medo, repressão, expurgos, prisões, e é claro que o medo estava presente também. Mas nenhum ditador consegue sobreviver apenas com a repressão. Eles têm que cultivar alguma forma de popularidade. Amin queria demonstrar que poderia dar uma vida melhor e mais próspera ao povo, especialmente ao seu povo. Os milhões de ugandenses de classe baixa que estavam presos em um ciclo de pobreza desde os tempos coloniais. As pessoas precisam de estabilidade. Elas precisam sentir que estão sendo cuidadas. E isso é algo que as ditaduras oferecem. Os ditadores querem garantir que as massas sintam que a ditadura é necessária. Amin teve uma ideia radical de dar poder econômico aos ugandenses negros pela primeira vez. E para fazer seu plano dar certo, ele usou uma tática clássica dos ditadores. Se você quer unir as pessoas e quer dar às pessoas a sensação de que o ditador deve estar no poder, porque ele é um salvador ou um guardião dos interesses do povo, criar um inimigo é uma estratégia extremamente eficaz. No caso de Idi Amin, esse inimigo tinha nascido do preconceito em relação aos indianos, o que era muito comum na época. O alvo escolhido foram os colonos do sul da Ásia, que viviam em Uganda. Os asiáticos do sul foram trazidos para Uganda pela primeira vez pelos britânicos no século XIX para ajudar a administrar a economia colonial. Os britânicos acreditavam que os africanos não eram capazes de ocupar essas posições econômicas, de gerenciar lojas e pequenas empresas.
Basicamente, os asiáticos estavam comandando praticamente toda a economia ugandense. Em 1972, os ugandenses asiáticos representavam apenas 1% da população, mas eram donos de 90% dos negócios do país. Após transformar os asiáticos em um alvo e retirar o controle da economia das mãos deles, Amin acreditava que poderia transferir poder e prosperidade para os ugandenses negros. Uma ação que provocou indignação ao redor do mundo e definiu o restante de sua ditadura. No dia 5 de agosto de 1972, Amin ordenou a expulsão de toda a população asiática de Uganda, cerca de 55 mil pessoas. O senhor quer mesmo expulsar todos os asiáticos? Sim, eles precisam voltar para o país deles. Foi no início de agosto de 1972 e estávamos com o rádio ligado e ouvimos algo sobre a expulsão dos asiáticos. E nós não estávamos cientes e então pensamos, não pode ser, isso deve ser algum tipo de piada ou algo assim. Mas Amin provou que estava falando muito sério. O ditador deu aos asiáticos como John Nazaré e sua família apenas 90 dias para fazer as malas, fechar os negócios e planejar a emigração para um novo país. Eu entrei em pânico. Foi muito difícil. Não dava nem para levar a sério. Eu não sei se era apenas um mecanismo de defesa do cérebro para amenizar as coisas, porque você tinha que rir para não chorar. A imprensa mundial condenou Amin pela atitude drástica, recorrendo à caricatura e ao racismo pouco dissimulado para criticá-lo. A reação no exterior, particularmente no Reino Unido, foi fazer com que Amin parecesse um monstro sem coração. Eles queriam mostrar o ditador que ele havia se tornado. Mas para muitos de seus aliados em Uganda e todo o continente africano, Amin era um defensor corajoso e pioneiro dos direitos dos negros. No final, mais de 50 mil ugandenses de origem asiática foram expulsos do próprio país. Amin expropriou as empresas asiáticas. Ele desviou grande parte das receitas para o seu governo e compartilhou as propriedades entre seus aliados. A expulsão asiática refez a economia de Uganda de uma forma que Amin jamais havia imaginado. O impacto na economia foi desastroso. Foi um grande desastre, porque os africanos que assumiram os negócios não tinham experiência alguma no gerenciamento dessas propriedades. Todas as cadeias de fornecimento comerciais controladas por empresários asiáticos durante décadas, de repente vão à falência. Fabricantes não conseguem peças nem matérias-primas. O desemprego dispara. As prateleiras das lojas ficam vazias e itens domésticos básicos, como fósforos e açúcar, ficam indisponíveis. Houve um intervalo crítico em termos de como importar e exportar, por exemplo, e assim o país mergulhou rapidamente em uma grave crise econômica. Com a economia de Uganda em ruínas, Amin enfrentaria uma avalanche de problemas urgentes. O governo estava perdendo dinheiro e rápido. O exército enorme e a equipe de segurança estavam maiores e mais caras do que nunca. E em breve, o seu antigo oponente, ainda exilado na vizinha Tanzânia, teria uma oportunidade para se vingar. 1978, 6 anos após Idi Amin expulsar toda a população asiática, a economia do país estava à beira de um colapso total. E o exército, outrora fiel ao ditador, estava sem recursos e cada vez mais fora de controle. Amin criou um estado hipermilitarizado.
Com o tempo, ele foi criando várias organizações diferentes que eram responsáveis por vários aspectos da segurança no país. Como esses grupos foram ficando cada vez mais poderosos, eles não eram mais necessariamente fiéis a ele. Então, no fim, o militarismo que havia lhe dado o poder foi o que acabou com ele. Na Tanzânia, Milton Obote observa de perto. Ele reuniu milhares de rebeldes ugandenses para unir forças com o exército tanzaniano e aguardou o momento certo para atacar. Um número crescente de exilados começou a se organizar na Tanzânia. E eles estavam recebendo cada vez mais apoio internacional. Então, Amin estava sob ameaça. Em meio à crise, Amin viu uma oportunidade, uma maneira de assegurar seu regime decadente e antecipar o ataque iminente da Tanzânia. Como muitos ditadores que o antecederam, Idi Amin atacou primeiro. A guerra pode ser benéfica para os ditadores. Pode ser poderosa para desviar a atenção das pessoas de diversas falhas da maioria dos regimes autoritários. Eles precisam desviar a atenção das pessoas dos problemas que elas enfrentam. Precisam mudar de assunto. O objetivo da guerra era tentar dar aos soldados algo concreto, em que eles pudessem se concentrar para que não se envolvessem em atividades proibidas, como questionar a autoridade do Estado. Em outubro de 1978, as forças de Uganda invadiram a Tanzânia. O exército de Amin, cujas tropas ele não podia mais pagar, saqueou quase 700 quilômetros quadrados do território tanzaniano. Durante a invasão, eles massacraram tudo aquilo que eles viam pela frente. Relatórios sugerem que foi destruição total. A aposta de Amin em uma guerra contra a Tanzânia parecia ter valido a pena. Ele declarou uma grande vitória. Mas ele julgou mal a força de vontade do inimigo e a força do seu próprio exército. Os tanzanianos não iam aceitar numa boa e, de fato, eles voltaram com força total e retomaram o território deles, obrigando Amin e suas tropas a voltarem para Uganda. Então, as tropas de Amin estavam muito enfraquecidas no final e não conseguiram reagir. Virou uma bagunça desorganizada. Por isso, foi muito fácil para o exército da Tanzânia, que naquele momento estava muito bem organizado, perseguir Amin e seus soldados. Com as suas tropas recuando, Amin buscou abrigo em sua residência presidencial em Kampala. No dia 10 de abril de 1979, forças tanzanianas invadiram a capital. A guerra de Amin foi um erro fatal. Todo esse episódio, desde que Amin percebeu que estava perdendo o controle do regime, até a decisão infeliz que ele tomou e o erro que cometeu, tudo isso foi um passo em falso para Idi Amin, foi o fim dele. Por meio de uma combinação de carisma e violência brutal, com o apoio de um estado policial, Idi Amin conseguiu governar Uganda e confundir o mundo inteiro durante 8 anos. Mas finalmente chegou o fim. No dia 11 de abril de 1979, com tropas tanzanianas e rebeldes ugandenses se aproximando de seu complexo, Amin embarcou em um helicóptero do exército e fugiu do país. Milhões de ugandenses finalmente livres do governo brutal de Amin comemoraram nas ruas.
Mas eles também deviam considerar o que o ditador deixou para trás: uma economia devastada e o massacre de centenas de milhares de cidadãos. Há pessoas que perderam os pais por causa de Idi Amin e nunca se recuperaram. Eu perdi meu irmão, eu perdi meus filhos, eu perdi meus parentes mais próximos. Enquanto Milton Obote retornava a Uganda para recuperar sua antiga ditadura, Amin fugia para o Oriente Médio. Lá ele aproveitou sua herança muçulmana para encontrar refúgio. Por fim, ele recebeu um refúgio seguro e confortável na Arábia Saudita. Quando Amin chegou à Arábia Saudita, ele teve uma vida confortável. O governo saudita o colocou em uma casa muito bonita. Ele conseguiu se casar com pelo menos mais 2 mulheres. E pelo que dizem, parece que Amin terminou seus dias sem ter que pagar pela violência e pelo massacre que ele provocou em Uganda. Amin viveu bastante e nunca respondeu pelos seus crimes. Ele morreu de falência renal em 2003. Mas desde a sua queda em 1979, a cultura de violência e militarismo que ele criou em Uganda continuou. O país testemunhou períodos de relativa estabilidade e paz, mas todos os sucessores de Amin usaram suas táticas para intimidar e controlar a população. Todos os líderes, desde Amin, recorreram à força militar para manter o poder e reprimir dissidentes. Em grande parte porque eles aprenderam com Amin que a violência é efetiva e a violência funciona. A violência manifestada e apoiada pelo militarismo de Amin ainda perdura e é um de seus legados mais duradouros.